Muito boa tarde a todos. Em nome da Direção da Cozinha Económica Angrense, declaro abertas as comemorações dos 125 anos da instituição. Conforme deliberação da Direção, comemoramos hoje os 125 anos da Cozinha Económica Angrense. As comemorações tiveram início com o hastear das bandeiras na sede da instituição pelas 9 horas. Às 12 horas, na Igreja do Colégio, foi celebrada uma missa pelo Reverendíssimo Cónigo Dr. João Maria Mendes, em memória dos associados já falecidos. Prosseguindo, o Sr. Presidente da Direção irá proferir uma alocução, seguindo-se uma palestra pelo Reverendíssimo Cónigo Dr. João Maria Mendes. Vai usar então da palavra o Sr. Presidente Carlos Raposo. Excelentíssima Sra. Doutora Isabel Simões, em representação do Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente do Governo Regional dos Açores, Dr. Artur Lima. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, Dr. Álvaro Menezes. Reverendíssimo Cónigo Dr. João Maria Mendes, Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Cozinha Económica Angrense, e eu também, nosso palestrante. Senhoras e senhores convidados, senhoras e senhores membros dos órgãos sociais, demais associados, funcionários, familiares e representantes dos órgãos sociais aqui presentes. Comemoramos hoje o 125º aniversário da Cozinha Económica Angrense. Esta foi uma deliberação unânime do órgão de direção. Por razões financeiras, pelo menos na última década, sempre nos remeteu a pequenos gestos simbólicos a quando dos aniversários, como seja a confecção de uma refeição substancialmente melhorada e a entrega de uma taça contendo de arroz com o número do aniversário desenhado a canela. E isto aos utentes e associados que solicitaram refeições na respectiva data, pois tem sido nosso entendimento que o importante é a garantia da manutenção de refeições em quantidade e qualidade às pessoas que delas necessitam. Com este gesto, queremos significar e honrar a memória de todos quantos contribuíram para o que é hoje a Cozinha Económica Angrense, não esquecendo os já falecidos, razão da homilia que antecedeu este ato, e um legado que já despassou largamente um século. Não fora a assistência alimentar uma necessidade transversal de todos os tempos e sociedades. A Cozinha Económica Angrense foi inaugurada a 17 de abril de 1897 e fundada por iniciativa da ilustre dama terceirense Dona Maria Guilhermina de Betancourt Mesquita. A data de hoje deveu-se exatamente à coincidência de o dia 17 ser dia de Páscoa e, portanto, tornaria algo constrangedor para muitos das pessoas aqui presentes ou outrem. Daí temos escolhido a data de hoje. Os primeiros estatutos foram elaborados a 5 de agosto de 1897 e assinados por uma comissão fundadora composta pelos senhores Alfredo da Silva Sampaio, Gervásio Lourenço, Manuel de Macedo Pereira, António Miguel da Silveira Muniz, Alfredo Pamplona Machado Corte Real, João de Lemos Betancourt e José Maria Coelho de Lima. Tais estatutos viriam a ser aprovados por alvará do Governo Civil de Angra na data de 9 de novembro do mesmo ano. Importa referir que a instituição surgiu cerca de 3 anos depois da instalação da primeira cozinha económica, promovida pela Sociedade Protetora das Cozinhas Económicas de Lisboa. Esta numa iniciativa de Dona Maria Luísa de Sousa Holstein, terceira duquesa de Palmela, e 6 anos depois de Portugal ter declarado a bancarrota parcial, ou seja, em 1891. Foi assim a primeira cozinha económica do género que foi fundada e inaugurada nos Açores. Tinha então como primordial finalidade distribuir gratuita e diariamente refeições a pessoas carenciadas em número não inferior a 20, podendo, fornecer por preços convenientes refeições diárias a pessoas ou famílias que se encontrassem em situação de recorrerem àquele serviço social e caritativo. Ao tempo, as refeições eram obtidas por meio de senhas postas à venda em locais previamente anunciados. No 1º de janeiro de 1980 sucedeu o trágico sismo que destruiu quase toda a cidade de Angra, sofrendo a sede da cozinha graves danos estruturais que condicionaram a sua atividade. Conscientes do papel socio-caritativo que desempenhava a instituição na nossa sociedade,
infelizmente sempre geradora de situações de carência e necessidades básicas, a Comissão Administrativa de então, presidida pelo Sr. Padre João Maria Borges da Costa de Sousa Mendes, e da qual faziam parte o Dr. Luís Filipe Cota Betancourt Muniz Barreto, o Sr. Humberto Sérgio Ávila, o Sr. Paulo Lima e o Sr. Miguel Teles, começaram por renovar os anteriores estatutos e conseguiram reanimar o quadro social da instituição. Com a colaboração do Governo Regional, a sede da instituição foi toda restaurada e construída uma nova cozinha. Hoje, a Cozinha Económica Angrense é uma instituição particular de solidariedade social, de direito canónico, que se rege no Foro Civil pelo Estatuto das Instituições de Solidariedade Social e no Foro Canónico pela Associação Privada de Fiéis. A instituição mantém, como nos primeiros estatutos, por seu patrono, o Senhor dos Passos. Atualmente, o suporte financeiro para que a cozinha cumpra a função para que foi criada tem por base um acordo de cooperação e funcionamento com o Instituto de Solidariedade Social dos Açores, ISA, a ajuda através de um acordo com o Banco Alimentar, as receitas das cotas dos associados, das refeições pagas pelos utentes e associados, das rendas de prédios urbanos e rústicos, de donativos de entidades públicas, judiciais e particulares, do apoio do Governo Regional e da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, quando solicitados, em especial no que concerne a obras de requalificação do edifício, sede, fator este de grande preocupação pelos custos que envolve, decorrente até neste âmbito uma candidatura na Direção Regional da Solidariedade Social, a contrato de cooperação, valor e investimento e na compra de equipamentos imprescindíveis ao seu normal funcionamento. Assim confeccionamos e fornecemos refeições diárias e apenas para almoço, de segunda a sexta, na nossa área de ação, que são as fazias de Angra do Heroísmo, a pessoas, famílias ou outras instituições sem fins lucrativos que individualmente ou por indicação do ISA se encontram em situação de recorrerem a este serviço social, agora não gratuito, mas mediante o pagamento de um valor quase simbólico, variando consoante o rendimento mensal de cada pessoa. Podem ainda pessoas de outras localidades beneficiar de refeições, desde que na cozinha as vão levantar. Aos associados, mediante encomenda prévia, podem adquirir refeições por um valor normalmente abaixo do valor comercial do mercado. As refeições são acondicionadas em marmitas apropriadas, fornecidas pela cozinha, podendo os utentes e associados utilizar os seus próprios recipientes. Atualmente, a cozinha tem uma capacidade instalada para 100 refeições diárias. A pessoas ou famílias que pontualmente se apresentam em situação de urgente necessidade alimentar, a cozinha sempre responde às refeições, com refeições e distribui cabazes de géneros alimentares gratuitos, até à normalização do processo de apoio. Tais géneros podem ser da própria cozinha ou doados pelo Banco Alimentar. O edifício sede da cozinha, no seu resto de chão, comporta toda a atividade que desenvolvemos, sendo que no piso superior aqui está atualmente instalado o Grupo Teatro Alpendre, local onde num passado recente funcionou o Rádio Clube de Angra. Foi também a Cozinha Económica Angrense, através do então Sr. Padre João Maria Mendes e do Dr. Ricardo Barros, como presidentes de direção, que se deu a corpo à ideia de instalar na Ilha Terceira um banco alimentar contra a fome, constituindo-se depois como comissão instaladora até ao início do funcionamento do Banco Alimentar, que passou para o âmbito da Associação Terceirense de Combate à Assistência Alimentar, a Estécia, entretanto constituída para tal fim sob a presidência do Sr. Coronel Vasco Capaz. A cozinha foi também durante vários anos o polo de distribuição do Programa Comunitário de Apoio a Carenciados, PCAC, célebre PCAC, função desempenhada atualmente pela Estécia, Banco Alimentar, por razões de logística. De 2012 a 2015, foi a entidade mediadora do mesmo PCAC,
Agora, mais precisamente, desde 2019, é a entidade mediadora do novo Programa de Apoio aos Mais Carenciados, PO-APMC, função em que distribuímos durante os 7 anos de atividade 298.438 quilos de géneros alimentares. Ou seja, mais de 298 toneladas de alimentos, o que dá uma média anual de 42.634 quilos de géneros. Por outro lado, a Cozinha Económica Angrense, através da sua técnica de educação social, da doutora Mónica de Oliveira, que no apoio psicossocial a utentes constitui-se como um verdadeiro gabinete de atendimento social, onde, por via do contato, cria uma relação de reciprocidade técnica-utente, que vai para além da resposta económica, promovendo-se condições facilitadoras da inserção das famílias, prevenção ou reparação de problemas geradores de situações de risco ou exclusão social. Integra ainda vários grupos de trabalho de apoio à comunidade carenciada, promovidos pela Rede de Apoio Integrado ao Cidadão em Situação de Exclusão Social, RACES. A Cozinha colabora também com os seus profissionais em iniciativas promovidas pelas instituições de solidariedade social na ilha, como sejam ações de formação, sempre na perspectiva de uma maior e melhor autonomia e integração social de muitos dos nossos utentes. Em que o melhor exemplo, entre outros, foi o curso denominado Cozinhando a Vida, que contou com o especial patrocínio da Direção Regional das Comunidades. Refira-se também que a Cozinha recebe, no âmbito dos cursos de formação profissional da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo, alunos estagiários daquele curso, permitindo-nos um contato real com todas as tarefas que numa cozinha podem ser confrontados amanhã enquanto profissionais. Ainda, a solicitação da Delegação Regional da Reinserção Social do Sul e Ilhas e por decisão judicial, menores de 16 anos já cumpriram obrigatoriamente na cozinha tarefas a favor da comunidade, com horários e assiduidade devidamente controlados. A Cozinha Económica Angrense é ainda membro efetivo do Conselho Municipal de Proteção Civil de Angra do Heroísmo. A Cozinha Económica Angrense é o associado número 9 da União Regional das Instituições Particulares de Solidariedade Social dos Açores, URIPSA, em cuja instituição está representada pelo nosso associado, Dr. João Maria Mendes, que integra os corpos gerentes como Presidente da Mesa da Assembleia Geral. Saliente-se também a presença e a ação desenvolvida pela Cozinha através do Centro de Emergência Social do ISA, na detecção de casos de emergência, bem como na eventual confecção de refeições, quando solicitado pelo ISA. É, pois, ancorados em todas essas amarras, que, num contexto de clara solidariedade, que é o verdadeiro escopo, ou seja, o fim último que dá vida a esta nobre instituição, aliás, nada mais do que preceitua o artigo 3º do nosso Estatuto, que tudo fazemos tentando atenuar as situações de maior carência social e económica, de saúde incapacitante, de combate a dependências e de pobreza institucional no meio onde estamos inseridos. São estes os pressupostos em que assenta a função da Cozinha e consolida-se no cumprimento do contrato de cooperação atípico estabelecido com o Instituto da Segurança Social dos Açores, no apoio, compreensão e comparticipação dos nossos associados, na corresponsabilização de todos os funcionários, nas mais variadas vertentes do funcionamento da Cozinha, na assiduidade e satisfação dos nossos utentes, na generosidade dos nossos doadores, particulares e institucionais, na entreajuda e colaboração dos nossos parceiros, na consideração, confiança e respeito dos nossos fornecedores e prestadores de serviço, na garantia do cumprimento das obrigações dos nossos rendeiros e locatários e, finalmente, na atenção, ajuda e colaboração dos seus associados e demais órgãos sociais desta centenária instituição. Cientes do presente, acreditamos continuar a corresponder às solicitações que nos forem colocadas,
Assim se mantenham os acordos em vigor, próprios de um Estado social institucionalizado, que se pretende inclusiva, não só na assistência alimentar, mas também na formação, autonomia e integração social daqueles que, por variados motivos, se encontram à margem dessa sociedade. Tememos hoje que a situação de instabilidade, ora criada com a invasão da Ucrânia pela Rússia, nos coloque em novos desafios. Contudo, haveremos de os superar, tal como num passado recente o fizemos. Terminando, quero em meu nome, no de todos os membros dos órgãos sociais e demais associados da cozinha, justamente agradecer, solicitando à Sra. Tesoura Isabel Simões, que transmita ao excelentíssimo Sr. Vice-Presidente do Governo Regional dos Açores, Dr. Artur Lima, a sua presença em representação, gesto que muito nos honra e reconhecemos de elevado sentido e responsabilidade. Sendo também uma pessoa que bem conhece todo o funcionamento da cozinha, peço do que aqui expus, dê conhecimento ao excelentíssimo Sr. Vice-Presidente do Governo, para que em futuras tomadas de decisão, principalmente no que respeita ao que bastante se debate hoje, que é o lugar e o valor da economia social no contexto regional, para bem da região, para bem de toda a região. Ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, Dr. Álvaro Menezes, dizer o quanto nos sentimos honrados por ter aceito o nosso convite e presentear-nos neste momento de especial significado na vida desta secular instituição angrense. Não esquecemos o apoio, a compreensão e o carinho que tem evidenciado pela nossa instituição. Ao reverendíssimo Cônego João Maria Costa Mendes, em primeiro lugar pela sua pronta aceitação relativa à proposta que a direção, por voto unânime, me incumbiu de lhe transmitir, que fora de proferir a palestra oficial das comemorações dos 125 anos da instituição, assim como os seus bons ofícios relativos à condução da homilia proferida em memória dos associados da cozinha já falecidos. Em segundo lugar, pela sua constante disponibilidade nas atividades da cozinha e para a cozinha, apoiando e transmitindo aos demais associados valores de profunda base humanista e solidária, em que a sensatez e a tolerância importam e se cultiva. É justo aqui também lembrar e agradecer a sua responsabilidade e denodo em todo o processo de reanimação e restauração da cozinha económica, face aos danos causados pelo sismo de 80. Empreendimento em que muito bem foi assessorado pela Sra. Doutora Paulina Oliveira e acompanhado, conforme atrás dito. Aos demais convidados e convidadas, na certeza de que sem a vossa participação este evento não teria o mesmo brilho e esperamos contar sempre com a vossa presença, ajuda, apoio e compreensão. Aos associados e associadas, afirmar que sois vós, que sois a base e o suporte desta centenária instituição. Os 125 anos que agora comemoramos, mantendo inalteráveis os objetivos e fins para que fora criada, é a prova cabal da força da instituição na nossa sociedade. Cabe-nos hoje a responsabilidade de dar continuidade a tão elevado desígnio e manter bem viva a memória de todos quantos nos precederam. Lembrar ainda que a vossa presença é sempre imprescindível em todos os atos da cozinha, pelo que, não sendo hoje a exceção, tenho a certeza que sem vós jamais poderíamos comemorar os 125 anos da cozinha com a dignidade, a alegria e a grandeza que estamos presenciando. Aos nossos funcionários, uma especial dedicatória de agradecimento pelo constante esforço, empenho e responsabilidade que imprimem nas suas tarefas. Com tal atitude demonstram uma clara consciência em como, com a sua atividade, estão a contribuir para melhorar as condições de vida de quem, por vicissitudes várias, bastante sofrem. E, por fim, um reconhecido agradecimento ao Grupo Teatral Pendre
na pessoa do Sr. Presidente, Sr. Marcos Trovão, ao Sr. Mário Duarte, da Cerâmica da Praia, ao Sr. Diretor do Museu de Angra, Dr. Jorge Paulo Bruno, ao Sr. Mário José Lima, da Lima ICS, Informática e Informação, à Direção da Sociedade Filarmónica de Instrução e Recreio dos Artistas, na pessoa da sua Presidente, Sra. Nídia Inácio, ao Mestre Carmelo e à Sra. Marisa, pois sem a vossa direta colaboração, estas comemorações não tinham atingido o efeito, a qualidade e a comodidade desejadas. Disse. De seguida, vai usar da palavra o reverendíssimo cônego Dr. João Maria Mendes. Nasceu nas Cinco Ribeiras, a 17 de setembro de 1954, doutorado em Direito Canónico pela Pontifícia Universidade Lateranense de Roma, mestre em Relações Internacionais pela Universidade dos Açores, pós-graduado em Direito Regional pela Universidade dos Açores e Universidade de Lisboa, curso de Teologia pelo Seminário Episcopal de Angra. Fez o programa avançado pelos executivos da Universidade Católica Portuguesa, exerceu os ofícios eclesiásticos de pároco das paróquias de São Brás, dos Altares, do Raminho e da Conceição de Angra, para além de secretário episcopal do Bispo de Angra e capelão militar da Força Aérea Portuguesa entre 1980 e 1982. Desempenhou funções de adjunto e de chefe de gabinete de diversos departamentos do Governo dos Açores entre 1996 e 2012. É membro da Assembleia Municipal de Angra do Heroísmo. Foi professor convidado da licenciatura em Estudos Europeus e Relações Internacionais da Universidade dos Açores. Exerce atualmente as funções de vigário judicial da Diocese de Angra e, por inerência, juiz do Tribunal Eclesiástico, chanceler da Cúria Diocesana, reitor da Igreja do Colégio de Angra e professor da cadeira de Direito Público Eclesiástico no Seminário Episcopal de Angra. Cônego do Cabildo da Sé de Angra, com a dignidade de arcidiago. É sócio efetivo do Instituto Histórico da Ilha Terceira, do qual foi o seu 10º presidente, e sócio do Instituto Açoriano de Cultura, do Instituto Cultural de Ponta Delgada e da Academia Musical da Ilha Terceira. Académico honorário da Academia Portuguesa da História, é associado a diversas instituições da solidariedade social. Tem a palavra. Excelentíssimas autoridades, caros consócios da Cozinha Económica Angrense, excelentíssimos senhores e senhoras aqui presentes, em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Sr. Presidente da Direção as palavras tão elogiosas que proferiu a meu respeito, provavelmente com grande exagero, mas com muito boa vontade, as quais agradeço. Recebi do nosso estimado Presidente da Direção a incumbência de ser o orador nesta sessão solene de mais um aniversário da Cozinha Económica Angrense. Optei por discorrer sobre a gênese histórica desta benemérita instituição e tentar clarificar, tanto quanto possível, como surgiu em Angra, nos fins do século XIX, a primeira cozinha económica dos Açores. Como o Sr. Presidente disse, tive a honra de presidir com que ao renascimento desta cozinha económica após o sismo e a catástrofe que foi 1980 nesta cidade de Angra. De facto, foi uma equipa formidável. Para além do terremoto, tínhamos outros problemas para resolver que, felizmente, foram resolvidos e foram solucionados com a boa vontade de toda a gente e com a colaboração de todos os membros de então, que dois, infelizmente, já morreram, o Sr. Humberto Ávila e o Sr. Paulo Lima. Vejo aqui presente o Sr. Dr. Cota Muniz, que fazia parte desta direção, ainda é vivo o Miguel Teles. Teve, como disse, a colaboração jurídica da doutora Paulina Oliveira, e que felizmente conseguimos resolver todos os problemas, reconstruir esta casa e reanimar esta cozinha económica. Minhas senhoras e meus senhores, no passado dia 17 de abril, completaram-se 125 anos da inauguração ou início do funcionamento desta cozinha económica angrense. Decorria o ano de 1897 e era sábado de Aleluia. Por esses dias, uma feroz e atribulada campanha eleitoral opunha os progressistas
aos regeneradores, nos 2 círculos eleitorais que compunham o então distrito de Angra. No círculo de Angra, ganhou o Partido Progressista, elegendo o deão da sede de Angra, Dr. Castelo Branco, para a Câmara dos Senhores Deputados. O Partido Regenerador, nas eleições que ocorreram algumas semanas depois da inauguração da cozinha, mais concretamente no domingo, dia 2 de maio, lá conseguiu eleger o seu forte candidato, Dr. Jacinto Cândido da Silva, que tinha sido Ministro da Marinha e ultimamente sempre eleito por Angra, mas desta feita pelo Círculo de Velas, que englobava São Jorge e Graciosa. E só depois de uma sentença judicial que atribuía esse lugar ao deputado regenerador. Era este o toldado ambiente político que se vivia na Terceira quando são servidas as primeiras refeições da cozinha económica. Desempenhava o cargo de governador civil desde fevereiro desse ano de 1897, o Visconde de Nossa Senhora das Mercês, em virtude, como se dirá, do Partido Progressista ocupar o governo da nação. Os governadores civis eram nomeados pelo partido que ocupava o governo. Cândido Pacheco de Melo Forjar Lacerda era precisamente o líder do Partido Progressista na Ilha Terceira e será ele, nas funções de governador civil, aliás, como o Sr. Presidente já disse, que irá aprovar os primeiros estatutos da cozinha económica por alvarado de 9 de novembro de 1897. A nível nacional, reinava Sua Majestade o Rei Dom Carlos, embora a monarquia começasse a sofrer os primeiros dissabores com a revolta republicana de 31 de janeiro de 1891. Era primeiro-ministro José Luciano de Castro, dado que o Partido Progressista tinha assumido o governo após a queda do miquelense e regenerador Índice Ribeiro. Na diocese, ocupava o ofício de prelado diocesano o bispo Dom Francisco José Ribeiro Vieira e Brito, desde 1892, e um dos primeiros benfeitores da cozinha, como à frente se dirá. O pior era a situação económica que então se vivia no Portugal pós-fontista, pois a política de Fontes Pereira de Melo, assente no aumento da dívida pública, levou a que esta, a partir de 1890, atingisse a soma astronómica para a época de 500 mil contos de réis. A regeneração, como é conhecida esta época desenvolvimentista, levou igualmente a uma crise comercial e agrícola, apesar das importantes obras públicas levadas a cabo por aquele político. É no contexto destas crises, refletidas severamente na população pobre, que surgem as cozinhas económicas com uma organização eficaz e estável. E as chamadas sopas dos pobres, a maior parte das vezes com uma existência efêmera, pontual e dependendo da caridade de um benfeitor. Segundo um periódico local, a Gazeta de Notícias, de 22 de março de 1897, a ideia das cozinhas económicas tinha surgido em Viena da Áustria, por volta de 1872, por iniciativa de um tal doutor José Kuhn, de quem não temos mais notícia. A nível nacional, e também como foi dito pelo Sr. Presidente, em 1894 já existia uma cozinha económica em Lisboa e na sua gênese teve o empenho e os bens colossais de Dona Maria Luísa de Sousa Holstein, terceira duquesa de Palmela, por sinal, neta materna de um angrense, Henrique Teixeira de Sampaio, primeiro conde da Póvoa e primeiro barão de Teixeira, considerado na época a maior fortuna de Portugal, que foi parar às mãos da sua neta, herdeira da Casa Palmela. Como disse, proponho-me apresentar aqui agora alguns dados sobre a fundação desta nossa já vetusta instituição de caridade ou de solidariedade, mas para isso teve-me de socorrer do que relataram os jornais da época sobre esta questão,
que são, de facto, uma fonte preciosa para se conhecer a história do século XIX, aqui da Terceira, são os imensos jornais que se publicavam nessa altura. Bem como de duas obras impressas, as genealogias da Ilha Terceira, da autoria dos doutores António Ornelas Mendes e Jorge Pamplona Forjás, bem como do livro intitulado A Maçonaria Portuguesa e os Açores, 1792-1925, da autoria de António Lopes, a fim de poder proferir uns brevíssimos traços curriculares dos organizadores e fundadores desta cozinha. Embora reconheça a grande importância da história institucionalista, estou convicto que esta não se pode fazer por si e em si, só omitindo as pessoas físicas e concretas que pensaram, criaram e organizaram as instituições, dado que estas não surgiram ex nihilo, mas sim da vontade e labor de pessoas empenhadas e muito concretas. Retomando o nosso propósito, convém referir que há 125 anos atrás publicavam-se em Angra pelo menos 2 jornais diários: a União, propriedade de Vieira Mendes e assumidamente católico, e a Gazeta de Notícias, que no dizer do Dr. Reis Leite na Enciclopédia Açoriana Digital, e passo a citar, foi sempre um jornal de inspiração republicana, mas nunca como órgão do Partido Republicano. Havia semanários de grande impacto social e político: o Angrense, folha do Partido Progressista Terceirense; a Terceira, ligado ao Partido Regenerador; o Imparcial, que tinha como subtítulos Livre Administração dos Açores pelos açorianos, pela República, pela Autonomia; o Liberal, que se intitulava Semanário Anti-Jesuítico; e o Peregrino de Lourdes, que se apresentava como Semanário Católico da Diocese de Angra. Eram estes os jornais que, em 1897, se publicavam em Angra. Uma abundância que, infelizmente, hoje não temos. Ora, todos estes jornais, uns mais do que outros, deram notícia da ideia de fundarem, depois da inauguração de uma cozinha económica em Angra. Indubitavelmente, os 2 jornais que mais e melhor informação nos dão para a cronologia das diligências que se foram fazendo em Angra é o diário Gazeta de Notícias, provavelmente porque o seu redator e proprietário, António Miguel da Silveira Muniz, foi um dos iniciadores da cozinha económica e ser parente por afinidade da grande impulsionadora deste projeto, Dona Maria Guilhermina de Betancourt Mesquita. O outro jornal é o semanário O Imparcial. É neste semanário que recolhemos a primeira notícia relativa à cozinha, na sua edição de 28 de janeiro de 1897. E passo a citar: o digno aspirante da alfândega, Sr. Teixeira, ofereceu generosamente a quantia de 225 mil réis para ser aplicada à fundação de uma cozinha económica nesta cidade, à semelhança das instituídas em Lisboa pela Senhora Duquesa de Palmela. Mais do que a generosidade do Sr. Teixeira, que se dirá quem é, parece-nos importante a data da notícia, dado que se pode presumir que, provavelmente, desde o ano anterior de 1896, já haveria uma movimentação para a criação de uma cozinha económica nesta cidade. Se assim não fosse, nada justificaria que aquele benemérito oferecesse logo no início do ano, em janeiro, tão avultada quantia. Por sua vez, o diário Gazeta de Notícias, de 11 de fevereiro, insere na primeira página uma pequena local intitulada Sopa Económica e dizendo: diz um colega de Ponta Delgada que o provedor do Hospital da Misericórdia daquela cidade pensa em estabelecer uma sopa económica, à imitação da que se faz em Lisboa, e de que tanta vantagem têm tirado as pessoas de poucos meios. Aqui também se pensa no assunto, como já por vezes temos dito, achando-se à frente de um movimento tão generoso a excelentíssima senhora Dona Maria Guilhermina Mesquita,
e há de realizar-se tal ideia, temos fé. A 9 de março, o mesmo jornal escreve que consta-nos que vão reunir-se brevemente alguns cavalheiros a fim de se constituírem em comissão e angariarem donativos mensais para aquele utilíssimo Instituto de Caridade. Assim aconteceu, conforme noticia a Gazeta de Notícias de 13 de março. Reuniram-se hoje alguns cavalheiros em casa da excelentíssima senhora Dona Maria Guilhermina de Mesquita, a fim de se tratar do estabelecimento nesta cidade de uma cozinha económica, para obter donativos e tratar de tudo o que diga respeito ao aludido estabelecimento, constituiu-se a seguinte comissão provisória: Dona Maria Guilhermina de Mesquita, Dr. Alfredo Sampaio, Joaquim Teixeira da Silva, João de Lemos Betancourt, Gervásio Lourenço, Alfredo Pamplona Corte Real, Manuel de Macedo Pereira, José Maria Coelho de Lima e António Miguel da Silveira Muniz. O semanário Imparcial, na edição de 18 de março, confirma esta notícia dos nomes dos membros da comissão que se havia constituído em Angra, acrescentando: organizou-se ultimamente nesta cidade uma comissão com o fim de tratar da fundação de uma cozinha económica, estabelecimento de uma grande utilidade para as classes pobres e que se deve à rasgada iniciativa da distinta escritora, excelentíssima Dona Maria Guilhermina de Mesquita. Esta comissão já começou nos seus trabalhos e oxalá que obtenha os resultados desejados. De fato, a Comissão meteu mãos à obra e ainda no mês de março começou a angariação de donativos para abrir a cozinha, conforme um artigo assinado pelas iniciais S de B, que não sei quem é, publicado na Gazeta no dia 17. E escreve este articulista: é amanhã, isto é, no dia 18, que a ilustre comissão que se propôs angariar os donativos para a fundação da cozinha económica sai pela primeira vez a cumprir tão santa missão. Que o céu, guiando seus passos, ilumine também os corações generosos de nossos conterrâneos, para que eles auxiliem, quanto puderem, uma obra tão justa e simpática. Por este artigo, ficamos a saber que só foi possível abrir a cozinha económica com o resultado deste peditório, que foi feito de porta a porta pelas ruas de Angra, realizado pela comissão organizadora, para além do donativo inicial do Sr. Teixeira. Já a 31 de março, a Gazeta de Notícias dedica quase toda a primeira página para anunciar o seguinte, que resume: no dia 17 do próximo mês de abril, há de abrir-se nesta cidade uma cozinha económica que será, de certo, a providência dos pobres e ainda de todos os que no nosso pequeno meio mal ganham para viver. Está aqui refletido, ao fim e ao cabo, aquilo que disse inicialmente, do estado catastrófico em que Portugal se encontrava nesta época de bancarrota. Continua este diário a tecer grandes elogios à obra de caridade que irá ser inaugurada e agradecendo, passo a citar, os donativos até hoje escolhidos garantem já à nova e santa instituição um rendimento anual de cerca de 900 mil réis, além dos juros da quantia de 225 mil réis, os tais do Sr. Teixeira, depositados na Caixa Económica, a Caixa da Rua da Sé, que hoje em dia está englobada na Caixa da Santa Casa da Misericórdia e que foi também uma das grandes apoiantes na altura da abertura desta cozinha económica. Nesta edição são publicadas, nesta edição da Gazeta, as disposições provisórias para a fundação da cozinha económica, uma espécie de programa de ação e um pré-estatuto que, apesar de conter elementos muito interessantes, seria fastidioso estar agora aqui a enumerá-los. O anúncio da inauguração da cozinha e o êxito da angariação de fundos foi igualmente noticiado no Imparcial do dia 1 de abril. Outra informação curiosa que estes jornais fornecem é o lugar onde começou a funcionar a cozinha económica, que não foi aqui neste edifício.
Aliás, este edifício só é inaugurado em 1904. Assim, a Gazeta de Notícias, no dia 12 de abril, informa que abre, como já aqui dissemos, no dia 17 do corrente, as senhas para os jantares vendem-se na mercearia do Sr. Eduardo Guilherme Martins, na Rua da Sé, devendo ali ser procuradas até às 8 horas da manhã de cada dia. Os pobres, a quem são fornecidos jantares gratuitamente, devem apresentar na cozinha uma terrina ou uma tigela com prato, até meia hora depois do meio-dia. A cozinha está estabelecida na casa número 92 da Rua Dom Afonso VI, vulgo Rua dos Canos Verdes. Era esta a notícia que dava a Gazeta. Corria a Rua dos Canos Verdes e atualmente não existe nenhuma casa com o número 92, na referida rua desta cidade de Angra. Mas pela numeração odierna, que é muito esquisito, e digo ao Sr. Presidente da Câmara, porque há um salto ali num espaço tão pequeno de tantos números que não se percebe onde é que ficava o 92. Pela numeração odierna, é provável que fosse numa casa em frente da Travessa do Moreira. E, segundo algumas informações, terá sido provavelmente numa casa onde funcionou depois uma instituição muito curiosa, a Paz e Sossego. Dali a 3 dias, o Imparcial, de 15 de abril, também noticiava a localização da cozinha e o lugar onde aqueles pobres que tinham de comprar senha o podiam fazer. Para as refeições dos dias úteis, as senhas custavam 30 réis. E para os domingos, dado que era servida uma sopa e um guisado, as senhas custavam o dobro. Finalmente, a Gazeta, do dia 17 de abril, traz em destaque da primeira página a inauguração da cozinha económica. Para além dos louvores a quem levanta monumentos de caridade é porque tem amor, e de destacar que era a primeira dos Açores, este Diário da Tarde relata o que se havia passado neste primeiro dia do funcionamento da instituição. Os jantares que se hoje distribuíram na cozinha económica, nesta altura chamavam jantar ao almoço, entenda-se. Os jantares que hoje se distribuíram na cozinha económica à 1h da tarde foram 50, sendo 20 gratuitos a pobres e 30 por meio de senhas de 30 réis. Cada jantar constou de sopa de repolho com batatas e ervilhas e 250 gramas de pão. Amanhã, que era o domingo de Páscoa, distribuir-se-á igual número com o seguinte menu: sopa de macarrão, carne guisada com batatas, 250 gramas de pão e fruta da época. Curiosamente, os 2 semanários assumidamente político-partidários de Angra limitaram-se a dar pequenas notícias da inauguração da cozinha económica. O angrense, folha do Partido Progressista Terceirense, como trazia em subtítulo, limitou-se a dar uma lacónica notícia, embora elogiosa, na edição de 24 de abril, sem referir quaisquer nomes. Por sua vez, a Terceira, órgão do Partido Regenerador ou do Centro Regenerador Terceirense, como se chamava, na edição do mesmo dia 24 de abril, estes 2 semanais publicavam-se ao sábado, alonga-se um pouco mais na notícia, concluindo: a distinta escritora e excelentíssima senhora Dona Maria Guilhermina de Mesquita, um coração moldado nos princípios da verdadeira caridade e uma dama por tantos motivos respeitável, de quem partiu a iniciativa de tão abençoada instituição, etc., é também credor dos nossos elogios o nosso amigo, Sr. Joaquim Teixeira da Silva, digno aspirante da alfândega, pelo seu generoso e importante donativo, bem como todas as pessoas que subscreveram com cotas mensais. Pelos termos da notícia, distinta escritora e nosso amigo, designações muito peculiares na imprensa partidária do fim do século XIX para conotar politicamente as pessoas, ficamos com a sensação que a fundação da cozinha foi mais do agrado do Partido Regenerador do que do progressista, provavelmente pela razão de alguns dos seus fundadores serem filiados ou simpatizantes do Centro Regenerador Terceirense. De qualquer forma,
A inauguração da cozinha mereceu os elogios de toda a imprensa da época, independentemente das suas cores políticas ou ideológicas. Assim, o insuspeito semanário O Liberal, que não tinha pejo de se intitular Semanário Anti-Jesuítico, já na sua edição de 21 de março dava a seguinte nota. O nosso prezado colega Gazeta de Notícias, em seu número de 13 do corrente, noticia haver sido instalada uma comissão com o fim de agariar donativos para o estabelecimento nesta cidade de tão útil instituição de caridade. Esperamos que a sua missão será coroada de bom êxito e que em breve se converterá em realidade a santa aspiração da iniciadora de tão simpática ideia, a excelentíssima senhora Dona Maria Guilhermina de Betancourt de Mesquita, porque estamos convictos que todos os que compreendem os sentimentos de verdadeira caridade não deixarão de prestar para este fim não só o seu óbolo, mas ainda o concurso da sua atividade. Assim se pronunciava um jornal que se intitulava Anti-Jesuítico. Por sua vez, a imprensa católica da época também noticia a abertura da cozinha económica. É o caso do diário A União, ainda na propriedade de Vieira Mendes, que no dia 19 de abril escreve: teve o seu início em sábado de Aleluia a simpática e prometedora instituição Cozinha Económica, ideia predominantemente inspirada da ilustre dama terceirense, Dona Maria Guilhermina Mesquita. Concorreu poderosamente para abreviar a execução de tão nobre pensamento a dádiva generosa do nosso amigo Sr. Joaquim Teixeira da Silva, aspirante da alfândega desta cidade. A União passou a noticiar as refeições que a cozinha ia fornecendo e podemos saber ao longo daqueles meses tudo o que era servido aqui nesta cozinha, informando da edição de 26 de abril que, passo a citar, ontem foram fornecidas 86 jantares, sendo 20 grátis. Constava de sopa de macarrão, parece que a sopa de macarrão era habitual aqui na cozinha económica, carne guisada com ervilhas, que às vezes ainda comemos aqui, e nésperas. Aliás, depois numa notícia curiosa que dá uma série de, como vou dizer, de benfeitores, as nésperas eram dadas pelo Dr. Alfredo Sampaio, que devia ter algum pomar com muitas nésperas e oferecia muitas nésperas para a cozinha económica. No jornal do 1º de maio é publicada uma extensa relação dos benfeitores extraordinários no mês de abril de 1897, destacando os comerciantes que ofereceram utensílios de cozinha e as pessoas que contribuíram com dinheiro aos cestos de frutas e legumes. Por último, o semanário do cônego António Maria Ferreira, intitulado O Peregrino de Lourdes, segundo o que conseguimos perceber, limitou-se a dar a seguinte notícia na edição de 3 de abril, mas sem referir quaisquer nomes dos fundadores, informando da intenção de ser fundada a cozinha, da qual transcrevemos. Pelo que temos lido nos nossos colegas, vemos que está em via de realização o estabelecimento de uma cozinha económica nesta cidade. É mais um grande auxílio para os nossos pobres, que não são em pequeno número, apesar da muita caridade que se exerce felizmente na nossa cidade. Terminada esta breve e resumida resenha das fontes jornalísticas sobre a fundação da Cozinha Económica Agrense, a primeira que abriu portas nos Açores, permitam-me que aborde o assunto que julgo pertinente e primordial. Quem foram as pessoas que tomaram esta importante iniciativa de fundar uma cozinha económica em Angra e se houve ou não outros interesses de ordem ideológica motivadores para a sua constituição. Recorrendo ao primeiro Estatuto da Cozinha, o artigo 11º fixa 3 comissões que irão gerir a instituição: a Comissão Fundadora, a Comissão Administrativa e a Comissão Fiscal. O mesmo artigo, no seu parágrafo 1º, indica, para que não subsistissem dúvidas futuras, que os fundadores são, e voltam a enumerar, as mesmas pessoas. E no parágrafo 2º, refere que a iniciadora é considerada presidente honorária e só tem voto consultivo. Para além do primeiro artigo, sei bem explícito ao dizer que a Cozinha Económica Agrense é uma instituição de beneficência
fundada por iniciativa da ilustre dama terceirense, a excelentíssima Dona Maria Guilhermina de Betancourt de Mesquita. Por sua vez, a Comissão Fiscal, segundo o artigo 20º dos Estatutos, compor-se-á de 5 damas, em cujo número se compreenderá a iniciadora enquanto viva for. Pelos vistos, a administração da instituição era da competência exclusiva de homens, relegando nessa época as mulheres para uma qualidade secundária. Como se viu, praticamente todos os jornais da época são unânimes em atribuir a ideia da fundação da cozinha a Dona Maria Guilhermina de Betancourt, que passou a ser presidente honorária vitalícia da Comissão Fundadora e integrava ainda a Comissão Fiscal, como ficou fixado nos Estatutos da Cozinha. Maria Guilhermina de Betancourt, filha e neta de ricos proprietários, moradores na sua grande casa da Rua de Jesus, na esquina com a Rua da Oliveira, onde hoje é o Hotel Zenit, nasceu na freguesia da Sé, a 21 de dezembro de 1839, e casou, não se sabe bem porquê, na Terra Chã, com João Marcelino de Mesquita Pimentel, também ele rico proprietário, passando a usar o sobrenome Mesquita do marido. Após o casamento, passou a viver na casa do marido, na mesma Rua de Jesus, num majestoso solar que hoje pertence ao Dr. Reis Leite e que na altura era da família Mesquita Pimentel. Tinha à volta de 57 anos quando inicia as diligências para a fundação desta instituição de caridade. Diz-nos a Gazeta de Notícias do dia 15 de maio que a iniciadora desta beneficente instituição, que é profundamente religiosa, sem fanatismo, tem um particular devoção com o Senhor Jesus dos Passos e, por isso, muito propositadamente, escolheu aquele dia, o sábado da Aleluia, em que se comemora um dos passos mais tocantes da sua paixão, para inaugurar os trabalhos tendentes à fundação tão útil. Creio que esta pequena passagem da notícia da Gazeta caracteriza bem a personalidade de Dona Maria Guilhermina, profundamente religiosa, mas sem fanatismo, fixando o primeiro artigo dos Estatutos que a instituição adota por seu patrono o Senhor Jesus dos Passos. Sabemos que Dona Maria Guilhermina foi jornalista, escritora e poetisa. E um amigo meu, aqui há dias, disse-me que ele e uma outra pessoa estão a organizar uma coletânea das poesias publicadas por esta Dona Maria Guilhermina, creio que continuam todas mais ou menos inéditas, no sentido de não serem conhecidas atualmente, porque ela os publicava nos jornais da altura, sobretudo na União, onde publicou muita poesia. Quanto a Joaquim Teixeira da Silva, o primeiro e crucial suporte financeiro da cozinha, foi um ilustre angrense que veio a desempenhar importantes cargos políticos. Segundo as genealogias da Ilha Terceira, nasceu na Conceição, em 1871, de pai picoense e mãe terceirense. Faleceu aqui na freguesia da Sé, em 1942. Fez a sua carreira profissional na Alfândega de Angra, chegando a diretor da mesma. Exerceu diversos cargos, governador civil de Angra, provedor da Santa Casa da Misericórdia, tendo sido eleito senador pelo Círculo da Horta. No campo ideológico, se assim podemos caracterizar de modo generalista as motivações da fundação desta benemérita instituição, terá sido uma boa simbiose entre a caridade cristã e católica e a filantropia maçónica. No seu livro sobre a maçonaria nos Açores, António Lopes, por vezes de forma entusiasta, mas sem suporte documental, dá a entender que a fundação da Cozinha Económica foi obra de lojas estabelecidas em Angra, afirmando em curiosa nota de rodapé que, e passo a citar, a maioria das fontes aponta Maria Guilhermina de Betancourt de Mesquita como fundadora da Cozinha Económica. No entanto, com ou sem conhecimento da sua fundadora, o fato é que a Cozinha Económica de Angra do Heroísmo se tornou uma paramaçónica quando a maioria dos seus membros diretivos era da maçonaria
e particularmente das lojas Opressão e Liberdade e União e Liberdade. Neste particular, António Lopes não anda muito fora da verdade, embora com o entusiasmo de sobrevalorizar o papel da agremiação que lhe é muito cara, como adiante direi, alguns dos fundadores não eram, pelo menos em 1897, segundo o mesmo António Lopes, obreiros de qualquer loja de Angra. E digo que tem alguma razão pelo fato de ser corroborado por uma fonte insuspeita, o bispo de Angra, Dom Francisco José Vieira e Brito, que escreveu no relatório sobre o estado da Diocese de Angra, que enviou para Roma no ano seguinte ao da fundação da cozinha, ou seja, em 1898, com vista à sua visita ad limina à corte papal. Quando descreve a atividade da maçonaria na Diocese, em determinada altura, o venerando bispo de Angra escreve, passo a citar: alguns dos membros da sociedade ainda se associaram à fundação de uma cozinha económica, mas não me consta, nem é muito plausível, que daí provenha algum mal para os interesses religiosos da Diocese, visto ser-lhe inteiramente adverso o sentimento público que, graças a Deus, é genuinamente católico. Tanto assim é, ou seja, que não presumia mal algum para os interesses religiosos da Diocese, que o bispo Dom Francisco José foi um dos primeiros benfeitores da cozinha económica a oferecer pela festa da Páscoa a quantia de 10.000 réis, conforme noticia o jornal A União, e depois, a 1 de maio seguinte, com uma longa lista de doadores. Quantia que na época não seria despecienda e só igualada por um outro benfeitor, comparada, por exemplo, com os 625 réis que ofereceram o reverendo António José Botelho ou Samuel José Benarus, membro da comunidade hebraica de Angra. Significa que toda a gente deu dinheiro para esta cozinha económica. Hebraicos, judeus, maçons, católicos, etc. Voltando aos quadros de obreiros das lojas da Ilha Terceira, publicadas por António Lopes, e fazendo fé nessas listagens, só encontramos em 1897 um fundador da cozinha económica que era, de certeza absoluta, iniciado na maçonaria, e outros dois que, atendendo às datas em que as lojas estavam a trabalhar, poderiam eventualmente pertencer. O caso indubitável é o do Dr. Alfredo da Silva Sampaio, que usava o nome simbólico de Aquiles, dado que desde 1895 pertenceu ao Triângulo de Angra do Heroísmo, o qual funcionou nesse ano de 1895, e depois à loja Opressão e Liberdade, que levantou colunas neste mesmo ano de 1895 e durou até 1903. Dr. Alfredo da Silva Sampaio, uma figura incontornável da nossa história, nasceu em Angra em 1862, filho do doutor em Medicina José Augusto Nogueira Sampaio. Licenciou-se em Medicina, na Terceira foi guarda-morte de saúde e médico do Hospital de Santo Espírito, diretor do posto meteorológico, professor do Liceu e escritor. Aliás, com o seu pai, publicou uma obra que recentemente o Instituto Histórico da Ilha Terceira acabou por reeditar. Mais tarde, em 1904, acabou por pertencer à Comissão Distrital Executiva do partido político do conselheiro João Franco, o Partido Regenerador Liberal. Como disse, atendendo à data da fundação das lojas a que vieram a pertencer, mas sem que António Lopes indique no seu livro a data precisa da respectiva iniciação na maçonaria, outros dois fundadores poderiam ser já obreiros quando da fundação da cozinha económica. É o caso de Gervásio Lourenço e de João de Lemos Betancourt. Gervásio Lourenço pertenceu, de fato, à loja Opressão e Liberdade e, segundo António Lopes, exerceu o cargo de hospitaleiro nessa loja. Nasceu em 1849 na matriz de Ponta Delgada, onde foi batizado a 20 do mesmo mês, mas filho de pais terceirenses. Era filho de Francisco Lourenço, natural das Quatro Ribeiras, e de Emília Augusta, natural da Sé de Angra,
e que nesse ano de 1849, por alguma razão, viviam em Ponta Delgada. Gervásio Lourenço casou na igreja de São Pedro de Angra com Margarida Emília da Costa. E cito este registro porque aqui diz que, nesse ano de 1873, era morador na Praia da Vitória e exercia as funções de escrivão do juízo ordinário e tabelião de notas. Por sua vez, João de Lemos Betancourt pertenceu à loja Opressão e Liberdade e, segundo António Lopes, viria posteriormente a pertencer à loja União e Liberdade, onde usou o nome simbólico de Estevão da Cunha, tendo atingido o grau 7. Nasceu em 1863, filho do último morgado da Madre de Deus, Vital Betancourt, que sempre militou no Partido Progressista. João de Lemos foi funcionário da Alfândega de Angra. Outros dois fundadores, Joaquim Teixeira da Silva e José Maria Coelho de Lima, só mais tarde teriam aderido à maçonaria, mais uma vez porque António Lopes os alista numa loja fundada já no século XX, embora, quanto ao primeiro, sem qualquer base documental. Joaquim Teixeira da Silva, como se disse, o primeiro grande financiador da cozinha económica, que terá pertencido à loja União e Liberdade, fundada em 1905 e com existência até 1920. E sobre ele diz António Lopes. Nasceu em 1870 e faleceu em 1942, sendo natural de Angra do Heroísmo, onde foi diretor da Alfândega. Republicano, foi colaborador do jornal O Tempo, que expressava as posições da loja, e foi também um dos fundadores da cozinha económica. Sabendo-se da sua condição de maçom, desconhece-se o seu percurso maçónico. O seu nome não consta dos registros da loja em 1905, quando esta entrou no Grande Oriente Lusitano Unido, admitindo-se que tenha feito parte dela nos seus primeiros tempos, não se chegando a regularizar no Golo. Na realidade, Joaquim Teixeira da Silva nasceu na Conceição de Angra não em 1870, mas em 1871, de pai picoense e mãe terceirense, e veio a falecer na Sé em 1942. Por sua vez, José Maria Coelho de Lima, que usou o nome simbólico de Pero de Alenquer, veio a pertencer à referida loja União e Liberdade e regularizou-se no Golu em 1905 e atingiu pelo menos o grau 20, diz António Lopes. Nasceu na Conceição de Angra em 1864, sendo seu pai natural de Algualva e a mãe da Praia da Vitória. José Maria foi funcionário das Finanças e da Agência do Banco de Portugal. Fundou e foi redator do jornal O Liberal, proprietário e editor da revista física mensal A Luz da Verdade e foi ainda diretor do Clube Popular Angrense. Os restantes membros fundadores não constam das listas de obreiros publicadas por António Lopes, deduzindo-se que não seriam maçons. Das genealogias da Ilha Terceira respigamos brevíssimos dados biográficos. Alfredo Pamplona Machado Corte Real nasceu no Rio de Janeiro, no Brasil, em 1855, para onde seus pais tinham emigrado antes de herdarem o importante morgado dos Monizes e de terem regressado a Angra. Foi funcionário da Caixa Económica de Angra, regedor da freguesia de São Pedro. Exerceu a docência no novo Colégio da Guia, chegando a diretor do Colégio Instituto Angrense. Foi jornalista, fazendo parte da redação dos jornais O Heroísmo, A Época e o Angrense, folha do Partido Progressista, no partido em que ele teria militado. Por sua vez, António Miguel da Silveira Muniz nasceu na Ribeira Seca, Ilha de São Jorge, em 1857. Foi escritor e jornalista, fundou o primeiro jornal diário dos Açores, como já aqui referimos várias vezes, a Gazeta de Notícias. Pertenceu, por sua vez, à Comissão Eleitoral do Centro Regenerador de Angra. Foi professor primário, pertenceu à Comissão Executiva da Junta Geral e vereador da Câmara de Angra. E foi vice-cônsul da Grécia na Terceira. Acabou por fixar a residência definitiva em Lisboa, onde faleceu em 1932.
Casou com Dona Adelina de Mesquita Pimentel Botelho, sobrinha do marido, Dona Maria Guilhermina de Betancourt, e por isso muito associado à fundadora desta instituição, e razão pela qual o seu jornal deve ter sido aquele que mais notícias deu sobre a fundação desta instituição. Finalmente, o outro fundador, Manuel de Macedo Pereira, nasceu nas Ribeiras do Pico em 1856 e faleceu em Angra em 1921. Casou na Terra Chã e era morador aqui na freguesia da Sé. Foi comerciante, proprietário, tendo exercido as funções de vice-cônsul do Brasil na Ilha Terceira. Em conclusão, a fundação desta centenária instituição de solidariedade deveu-se à vontade e generosidade de um grupo de pessoas de bem, que merecem ser recordadas, as quais souberam ultrapassar convicções religiosas, políticas e ideológicas e congregar esforços para atingirem um fim altruísta de bem-fazer ao próximo, na pessoa dos pobres e carenciados desta nossa cidade de Angra. Para concluir, permitam-me que afirme que uma instituição desta natureza só foi possível ser fundada e ter continuidade no tempo até aos nossos dias, porque os problemas sociais resolvem-se com a transformação da própria sociedade quando esta se torna mais solidária, não por decreto governamental, mas pela convicção das próprias pessoas, pela mudança de mentalidades, quando a pessoa humana deixar os seus egoísmos e se abrir ao seu próximo. Essa transformação começa necessariamente pelo empenho de cada um no trabalho em favor do outro, não por interesses económicos, mas numa forma desinteressada de voluntariado social e de verdadeira e genuína caridade cristã. Muito obrigado pela vossa paciência. Segue então o professor Alan para umas breves palavras. Senhor Presidente da Direção e demais membros da Direção desta Casa, Senhora Representante do Governo Regional, Senhor Presidente da Assembleia Municipal, sócios, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores, vão ser mesmo breves palavras, até porque não quero contribuir para mudar a definição de almoço em jantar, como aliás há um bocadinho ouvimos, e portanto eu serei muito breve, quero apenas em nome do município saudar a Cozinha Económica Angrense nestes 125 anos e dizer-lhe, enfim, do nosso respeito e da nossa admiração por este percurso de 125 anos. De facto, esta cozinha, como acabámos de ouvir, atravessou períodos muito diferentes da nossa história. Começou na fase final da monarquia, atravessou a Primeira República, atravessou a ditadura, chegou aos dias de hoje, mas a verdade é que ao longo de todos estes tempos e ao longo de todas as vicissitudes porque foi passando, sempre se manteve ao serviço da nossa comunidade, sempre se manteve como uma instituição que foi fiel aos princípios daqueles que a fundaram. E é nesse contexto que ela teve esta longevidade. As coisas duram enquanto servem e a verdade é que ela serviu e por isso durou. E é neste sentido que nós a devemos encará-la particularmente no que diz respeito ao município como um parceiro importante nas nossas políticas sociais e como um garante que, de facto, a disponibilidade de alimentação, de alimento adequado para aqueles que entre nós atravessam momentos mais difíceis se mantenha. Nós hoje vivemos numa sociedade de desperdício em que milhões de toneladas de alimentos são deitadas para o lixo todos os anos, mas a verdade é que, mesmo assim, continuam a existir muitos que precisam e que precisam muito. E é nesse contexto que a cozinha presta um enorme serviço e é nesse contexto que a cozinha pode contar sempre com a colaboração do município. Muito obrigado, muitos parabéns e votos de uma ainda maior e mais longa vida para a Cozinha Económica. Muito obrigado. E agora sim, findas as intervenções, em nome da Direção da Cozinha Económica Angrense, declaro que estão encerradas as comemorações dos 125 anos desta instituição. A Direção agradece e convida todos os presentes a acompanhá-la para uma malga de honra, que acredito e que espero que seja de vosso agrado. Muito obrigada.